Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Late Night Endo Talks, o podcast para geeks da endodontia, mas não só, e que tem despertado muito interesse em muitos colegas, tanto em Portugal como no estrangeiro. E aliás, hoje temos um convidado muito especial, que me dá muito prazer apresentar e vai de certeza ter aqui uma conversa super interessante connosco. Tem uma história que eu acho que é fantástica, que foge inclusive um pouquinho daquela história convencional do médico-dentista que segue a endodontia e que depois fica fechado entre quatro paredes a fazer endodontia toda a vida. Portanto, eu acho que vai dar uma história muito interessante. E sem mais delongas, eu vou fazer aqui a apresentação do meu grande amigo e colega também, Alexandre Capelli, diretamente do Brasil, considerado por muitos o rei dos ultrassons, o sultão das pontas ultrassónicas, e cá vem ele. Aqui estamos no nosso programa de hoje, o Alexandre Capelli. Bem-vindo, Alexandre. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast para uma conversa bem tranquila e bem informal. Um grande prazer, Rui. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu fiquei muito honrado, muito feliz. A honra é toda minha. A honra é minha porque, de facto, ter alguém como o Alexandre, que tem já uma comunidade de fãs gigante no Brasil, que ainda não é tão conhecido na Europa como isso, mas vai ficar, eu tenho a certeza absoluta, e este podcast vai ajudar a isso, mas acho que esta conversa era uma conversa que já estava na minha lista das prioridades e eu acho que vai ser ótimo porque vai dar para conhecer um pouquinho mais do Alexandre dentro da endodontia e um pouco para além da endodontia também, e dar a conhecer toda a aventura que tu tens nesta profissão, porque de facto eu acho que tu és um bom exemplo do médico dentista que vira empreendedor, que depois de empreendedor acaba por dar passos em cima de passos e que realmente hoje em dia aquilo que eu disse foi um pouco na brincadeira, mas não deixa de ser verdade. Eu acho que tu hoje já podes quase ser intitulado o rei dos ultrassons, não? Imagina. Eu fico muito feliz agora que você está vindo direto para o Brasil por conta do seu doutorado aqui na USP, né? Isso. Onde eu fiz o meu mestrado e doutorado também. Que a gente, toda vez que você vem para cá, tem a oportunidade de sair para jantar, conversar. É Exatamente. sempre um grande prazer. É ótimo porque assim acabamos por conhecermos um pouquinho melhor, e eu confesso que da primeira vez que nos conhecemos e que eu acabei por saber um pouquinho mais da tua história, eu disse, bom, isto realmente é fantástico e acho que é daquelas histórias de vida que vale a pena contar. Então, nesse sentido, sem perdermos mais tempo, eu ia-te perguntar como é que os ultrassons entram na tua vida. Quando eu me formei, eu não tinha planos de ser endodontista. Aí eu montei um consultório, montei, na verdade, dois consultórios, um em São Simão, onde é a cidade dos meus pais, Uhum. e um na cidade vizinha, Santa Rosa, onde é a fábrica da Hells. Isso. Eu já tinha Tanto uma como a outra ficam pertinho de Ribeirão Preto, não? pertíssimo, Ok. uma 40 quilômetros e a outra Ok. 70 quilômetros. Uhum. E aí eu tinha a intenção de fazer ortodontia, para você ter uma ideia, Nossa. mas só apareciam pacientes de endo no consultório. E aí você está começando, a pessoa entra porque você não é famosa, não tem, entra porque está com dor, não é? Claro, lógico. E aí eu comecei a fazer endo e aí os dentistas da região, nossa, você faz endo? Então eu vou mandar para você, porque eu É o melhor odeio cartão de fazer. visita de sempre, não é? E aí, mas eu sempre fui um apaixonado por tecnologia e eu sempre investi e ia para congressos nos Estados Unidos, tal. E o primeiro equipamento de ultrassom que eu comprei foi um Spartan, Sim. e em 1994. E desde então fui trabalhando com ele, sempre no consultório, não para fazer tantas coisas como a gente faz hoje, Uhum. mas basicamente tirava um pino, ou às vezes localizava um canal, fazia algo assim. Isso. E sempre fez parte da minha rotina clínica. Mas nessa época ainda fazias consulta só como generalista, não é? Não ainda como especialista nem nada, não é? Aí, em 95, eu fiz a especialização em Ah. Araraquara, na Unesp, com o professor Mário Leonardo e Uhum. toda a equipe, o Mário Tanomaro, o Idomeu, o Renato Leonardo, né? Uhum. E sempre utilizando. E tem uma história curiosa, porque numa dessas viagens para os Estados Unidos, Rui, foi num congresso da ADA em Orlando.
E eu passeando pelos corredores da parte comercial, vi umas meninas fazendo uma demonstração em bloquinhos de acrílico, e o Uhum. instrumento entrava e saía, fazia curva. Eu, não, não. E eu com o consultório cheio de gente, né? Pensei comigo, se isso for verdade, minha vida vai se Claro, transformar. vai mudar para sempre. Trouxe isso foi em 96, eu lembro certinho. Cheguei lá em Araraquara, coloquei em cima da mesa do professor Mário Leonardo e disse, olha, eu comprei esse equipamento lá nos Estados Unidos, está aqui o manual, mas não faço ideia como usa. A minha, né, tô trazendo, pedindo permissão se eu posso treinar aqui na especialização com esse motor. E E, aí e- foi, a ainda gente ainda deu te lembras aquela qual era o sistema ou não de instrumentação? Quantec. Era o Quantec. Portanto, bem nos primórdios mesmo. Menos 10 instrumentos, 10 Sim, instrumentos, sequência, né? Mas o que já era uma revolução naquela época. sim, lógico, lógico. E aí, terminando a especialização, eu recebi convite para dar aula, né? Uhum, E o pessoal foi o Maurício Camargo e o Fábio Perassi que me chamaram na época para dar aula junto com eles, uhum. mas com uma exigência. Você tem que fazer mestrado. Você não vai poder dar aula com a gente se não tiver mestrado, porque eles já tinham mestrado, né? Exatamente. E aí eu vim fazer o mestrado em Ribeirão, na USP, com o professor Pécora, Uhum. que foi uma revolução na minha vida, né? Imagino, não é? Imagino. Ele é um gênio, o Sim, professor sim, sim, Pécora sim. tem uma cabeça sensacional. É uma referência, Aprendi demais. referência mundial mesmo. Eu lembro bem o nome dele. Eu ainda não tive o prazer de o conhecer pessoalmente, mas eu acho que agora, durante este período que eu estou a fazer o doutorado lá, que isso vai acabar por acontecer. Mas de facto, o nome dele sempre esteve presente e eu sempre que procurava coisas, inclusive na internet, nos tempos em que a internet ainda tinha muito pouca informação, e o nome dele sempre aparecia. Era incrível. Ele sempre foi um incentivador do uso da mídia digital e É, ele nunca publicou livro, para você ter uma ideia, Rui. é Ele mesmo. falava que a informação tinha que ser disponibilizada, né? Olha, não sabia disso. E então, aí eu fui fazer mestrado com o professor Pécora, aprendi muito com ele, Rui. Uhum. E quando você vier para cá, eu faço questão de te levar para conhecê-lo, né? Ah, vai ser uma Porque honra, vai ser uma honra. é, vão ser horas e horas de uma conversa super Sim, eu agradável, já de ouvi muita falar muito ideia. dele, inclusivamente da sua incursão pela produção de cerveja, não é? Que ele também acabou por. Sim, sim, sim. E quando eu saí, terminei o mestrado e fui para o doutorado, no mestrado a gente desenvolveu uma técnica que está disponível na internet, que Uhum. se chama Free Chip Preparation. Ok. Preparo com a ponta livre. Tá lá, Pécora e Capelli. Preparo Uhum. com a ponta livre. E o que é E que, a o que é que essa gente técnica tinha? Dá para explicar assim num instantinho como é que era a técnica? tá, todos os sistemas da época traziam a ideia da instrumentação crown down e Isso. quiseram fazer a adaptação do crown down para a técnica rotatória. Uhum. Mas isso não funciona, porque o instrumento rotatório, na verdade, quando eu trabalho na técnica crown down do maior taper para o menor, Sim. eu sempre coloco a parte mais delicada do instrumento, que é a Uhum. ponta para trabalhar, Isso. e a grande massa metálica, que tem resistência à torção, nem toca as paredes do canal. Uhum. Então, o que a gente fez várias sequências e bolou e treinou em dentes, fazendo uma simples alteração, ou seja, você criando um caminho com um instrumento de menor taper. Vou Uhum. dar um exemplo, o instrumento 2502, Ok. né? E depois ampliando 2504, 2506, você caminha com os instrumentos 04 e 06 no interior do canal com a ponta livre. Uhum. Então, toda vez que você usa esse raciocínio, a chance de você quebrar a ponta do instrumento lá dentro é muito É pequena. muito menor. É muito menor. Uhum. Né? Então, a gente batizou essa técnica de free tip. Lógico Uhum. que não são em todos os momentos que a ponta está livre, porque toda vez que eu preciso ampliar o canal de 25 Sim, para 30, claro, lógico, acaba, mas a quantidade que toca é bem menor, não é? Ou seja, a área então, o de que a gente encaixe. percebeu com essa técnica, Rui, Uhum. depois dá uma olhadinha, tem PDF gratuito na internet lá. Eu vou procurar. O que a gente pretendia com ela
era fazer com que o instrumento trabalhasse em pequenas faixas dentro do canal. E nunca numa grande área, numa grande Isso, extensão. exatamente. Que era para limitar a área de contacto, não é? Que é o pior que pode haver. E com o sucesso dos trabalhos, em 2003, Uhum. o professor Pécora decidiu colocar essa técnica na graduação da USP. Olha, então passou a E ser a técnica oficial da graduação. desde 2003, ela é ensinada na graduação da USP, né? E Uhum. com uma vantagem, ela não tem marca de instrumento e você não precisa de nenhum motor específico. Tanto é Uhum. que na época a gente trabalhava com o motor da Antogiro, um contraângulo redutor Sim, sim. pneumático. Eu lembro-me Então o desse. aluno podia comprar, inclusive, um 02 da Race FKG, Uhum. um 04 da K3, na época que era o que tinha, né? Sim, E um 06 de outro. Ou seja, sim. era Da possível Profile, ir. por exemplo. Ou seja, a gente podia ir saltando de sistema em sistema. Era só manter a mesma a filosofia de base e aí dava para jogar um pouco com o sistema. Isso, isso. E aí, diante do sucesso da implementação dessa técnica, a gente foi chamado de louco por todo mundo, né? Onde já se viu colocar rotatório na graduação e tal. E Mas aí, havia já quando muita graduação que tinha rotatório no seu programa ou isso era uma coisa assim bem nós inovadora? somos os pioneiros na América Latina. Mesmo? Da América Latina inteira. Incrível. 2003, né? Sim. Sim, 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 sim. Então era uma coisa. E- E com o sucesso da técnica, Uhum. uma empresa francesa, Rui, não sei se ela existe ainda, a Thomas, que faz parte de uma grande empresa de instrumentos pneumáticos, a FFDM Pneumati. Uhum, uhum. Ficou sabendo disso e me chamou para desenhar uma linha de instrumentos de níquel titânio para eles. Olha só. Imagina, né? Eu, aluno de doutorado, morando aqui no interior de São Paulo, ser convidado para desenhar uma linha de instrumentos e tal. Sim. E então nós fomos para a França, eu, o professor Pécora, conhecemos a fábrica, ficamos lá uma semana discutindo o contrato, isso e aquilo, Uhum. e começamos os projetos. E na época eu disse para eles, na minha opinião, um dos grandes problemas da instrumentação mecanizada é o início, né? Uhum. Então, se a gente tiver um instrumento para tirar aquele triângulozinho de dentina da embocadura, Sim. não entrar com o instrumento, né? Mas aquele pequeno triângulo que faz com que a lima Que fique tenha que montada entrar. lá, Exatamente. Faz com que a lima tenha que entrar sob uma tensão muito grande, claro. você fez inclusive uma aula inteira sobre isso. É, Eu é assisti verdade. um pedaço, não é verdade? É verdade. Falando desse Totalmente. triângulo. Falando do triângulo de dentina e tudo isso e da necessidade de fazer a remoção para que o instrumento entre mais reto até o terço apical, um pouco mais folgado na parte coronária, tudo isso. Concordo plenamente. Não é para você introduzir. Uhum. E aí foi desenhado o primeiro instrumento que não era de níquel titânio, Uhum. que era CP-Drill, Ok. Cervical Preparation Drill, Uhum. que tem as 6 gates num único instrumento. Certo. Ou E ela seja, tem portanto era bem cônica, não é? ela já é cônica e ela tem um comprimento que quando você trabalha no micromotor, Uhum. mesmo que você tente, ela não vai muito, não penetra muito no canal, Ok. o que facilita para o aluno de graduação. Então, Uhum. ela foi toda projetada para que o aluno de graduação erre menos. Certo. Portanto, era uma lima Tá? mais segura, que não partisse tanto. O facto de ela não era de níquel titânio, era de aço. É uma broca. É Sim, uma sim, broca. sim, sim, sim. Sim, mas É uma nessas broca. brocas de acesso está mais do que descrito que não precisa ser níquel titânio, porque a gente não precisa ter grande flexibilidade naquela zona, não é? É só mesmo na embocadura que estamos a trabalhar. Então, você, em poucos segundos, Rui, você entra e faz isso aqui, né? De dentro para fora, Isso. tira, Uhum. tira, tira, e você já remove aquele triângulo de dentina e o Uhum. acesso fica muito facilitado. Claro. E aí essa broca foi fabricada na França, vendida aqui no Brasil, 1 ano e pouco, enquanto eles decidiam Ela, quais ela chegou a máquinas ser iam. fabricada, vendida na Europa ou não? Não te lembras? Não sei dizer, não sei dizer. É que Aqui eu. no Brasil foi vendido, sim. Ok. Eu não me lembro dessa broquinha, não me lembro dela.
A Thomas, na verdade, é uma empresa muito pequena no Sim. cenário endodôntico, né? Mas Uhum. é uma empresa antiga. Eles dizem que a linha tem mais de 90 anos já. Uhum. Eu não sabia que era tão antigo. Mas eles trabalham, na época, eles exportavam para 80 países. Olha só. Muita coisa. Mas eu acho, Rui, que eles fazem muito OEM, né? Com outras marcas. Você Ah, ok. Ok. pode ser que seja isso, Fabricam porque para a outra marca põe o selo põe a deles, logo. né? O logotipo. Isso, Ok. isso. Então, o que que aconteceu? Chegou um momento, eles estavam escolhendo as máquinas, eu recebo uma ligação um ano e pouquinho depois. Uhum. Ai, professor Capelli, uma advogada, a FFDM Pneumati fez contato conosco Uhum. e eles vão cancelar o projeto porque eles decidiram que para esse momento é mais rentável fabricar brocas para implante do que limas para endo. Claro. Nessa altura os implantes estavam a nascer, não é? A febre dos implantes estava a crescer assim. Foi a época da implantomania, não é? Mas o senhor não vai perder nada, todos os direitos de patente, tudo vai voltar para o seu nome, porque eu tinha feito um licenciamento de patente, né, de Ok. fabricação para eles. Aí, isso foi agosto de 2008, Rui. Uhum. Aí eu pego esses desenhos na mão, Já tinhas os desenhos de toda a linha de instrumentos endodônticos nessa época? Ou só dessa lima mesmo? Só os outros também já existiam, os outros que iam constituir o conjunto. já existia Ok. a sequência, o kit e Sim. tal. E aí cheguei para o professor Pécora, fui lá conversar com ele, chorando, né? Ah, acabou tudo e tal. Só um instante. E acabou e aí a Siri entrou em ação aqui. E aí ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Ele é bem assim, professor Peck. As pessoas que usaram a Cepedril, porque também é uma homenagem ao professor Pécora, é Capelli Pécora Drill, né? Ok. Também tem esse É. detalhe, não é? Tem esse detalhe. Gostaram da Cepedril? Eu falei, a maior parte adorou, porque é uma broca só. Uhum. E não tem que usar Gates 1, Gates 2, Gates 3. Na época eu usava muita Gates ainda, Claro, né? claro. E ele falou: por que que você não fabrica isso no Brasil? Aí eu, sabe, nunca ia esperar que ele ia falar uma coisa tão maluca como essa, né? Claro. E aí tá a genialidade dele, né? E aí eu peguei aquilo para mim e comecei a buscar alternativas, Rui. Como que eu poderia fabricar isso no Brasil? E como é que foi Não foi como é que foi esse fácil. processo? Foi voltar aos livros e estudar? Foi tentar encontrar alguém da engenharia que pudesse eventualmente Exato. dar um apoio? Em que é que consistiu? Isso é uma coisa que sempre me fez uma certa confusão. Como é que um endodontista, de repente, que só todo o seu ensino e todo o seu foco é dentes, nós temos uma formação pré-graduada que nem sequer nos direciona nada para empreendedorismo e para a parte de gestão, nem nada. É um mundo muito estranho para nós. Como é que de repente surge como é que foram esses passos? Conta-me lá. Você já ouviu falar numa metodologia que chama Moonshot? Não, mas eu vou querer saber como é que é. Moonshot, Moonshot é um tiro para a Lua, né? Um Uhum, tiro na Lua. A NASA usou essa metodologia na Apollo 13. ok. Então, o que que você faz? Você tem um objetivo final, mas você não sabe como você vai chegar lá. Uhum, Então, você dá um pequeno passo, analisa, corrige e dá o segundo passo. E você vai corrigindo a trajetória uhum, ao longo do caminho até chegar aonde você na sua meta final. Então, exatamente. assim, tudo que você pode imaginar, Rui, eu fiz. Eu busquei na internet, que na época não tinha nada, acho que até hoje não tem, como fabricar. Eu fui conversar no Senai, que é um órgão aqui governamental, da indústria, né? Que dá Uhum. treinamento de tornearia mecânica, ninguém sabia nada. Eu fui em todos os lugares que você imaginar. Até que lá em Bauru, eu conversei com um amigo, que era o Uhum. diretor lá, e a gente se conhece por uma coincidência, porque nós somos homônimos.
Ele Ah, também se é? chama Alexandre Capelli. É mesmo? Mas não são da família. Não somos É um família. outro Capelli. É. E porque não é um sobrenome muito comum, né? Pois não, Mas, pois não. e aí ele me mandou uma mensagem um dia de e-mail: Capelli, tudo bem? Eu também sou Alexandre Capelli. Eu sempre vejo o seu nome lá quando eu vou fazer busca, porque ele é engenheiro e escrevia livros, Rui, Sim. de mecatrônica e tal. Então ele entrava na internet para ver os livros e via o meu nome lá. E a gente acabou ficando amigos. E aí eu lembrei dele: Ô, Capelli, tudo bem? Eu queria saber se você pode me ajudar. E ele me convidou para ir para Bauru, mostrou para o pessoal do Senai lá, para os professores dele e tal. Ninguém sabia. Aí um cara falou assim: peraí, tem um rapaz que se formou aqui com a gente, que trabalha numa empresa de implante, vamos ligar Uhum, para ele. José Alexandre, ele chama. uhum. Ligaram, ele foi lá no Senai, mostrei a Cepedril, fabricada na França. Sim. Ele falou: o nosso maquinário é capaz de fazer isso. Uhum. Sério? Sério. Isso depois, Rui, de 6, 8 meses indo atrás das coisas. Imagino. Nessa época não havia nada no Brasil ainda de fabricação própria. Ou seja, não havia Só na parte instrumentos, de só implantes, né? implantes. Ok. Parte de endo não havia nada ainda. De endo, não. Portanto, ainda estamos bem longe do tempo das Easy e desses sistemas. Ou seja, que isso surgiu mais tarde. Mais tarde, né? Não, não. A Easy, na verdade, Uhum. já existia alguma coisa assim. Ok. Mas ele trazia um pouco de. Ele misturava e montava as caixas com a sequência que ele achava mais adequada. Eu não sei, não tenho certeza, Rui, Uhum. se nessa época já se fabricava alguma coisa aqui no Brasil. Ok. E aí foram feitos os primeiros protótipos lá em Bauru, nessa empresa de implante, mas ele me disse: só que nós não temos hora máquina livre, eu vou te indicar outra pessoa que vai poder fazer terceirizado. Aí eu fui para São Paulo, fazia uns pequenos lotes, mas dava certo algumas vezes, outras vezes não dava. E a coisa foi se arrastando assim até 2010. Isso ou de 2008 a 2010. Estamos a falar em 2 anos em todo esse processo. Mas durante esse processo, chegou a ser fabricado para venda ou nem Sim, tanto? Sim. fabricava para venda, Ok. mas era uma venda assim bem em pequenos congressos, para as Uhum. pessoas que já usavam de reposição. Ok. Mas Portanto, nesse não havia ponto, escala, né? Nessa época, não. não, Ok. nesse ponto que existe uma palavra que você aprende no empreendedorismo, que é resiliência, Exatamente. que é Exatamente. você não desistir quando as coisas parecem quase impossíveis, sabe? Uhum. Porque às vezes está quase chegando lá, e aí você fala: nossa, mas isso aqui está muito difícil, Claro. eu vou parar com Eu tudo. imagino que deve ter havido várias vezes em que estiveste assim a pensar: bom, para que é que eu estou a insistir tanto? Sim, Isto não vai dar em nada, não, para quê que eu estou a fazer este exato, esforço todo, não é? Imagino. exato. Só que aí eu tomei uma decisão um pouco maluca. Uhum. Cheguei para minha esposa, que eu já conhecia qual era a máquina que fabricava, Ok, qual era o material. Eu já estava entendendo um pouco mais o processo, né? certo. E aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela: Daniela, ela chama, Uhum. eu vou fazer uma coisa. Eu vou vender o que a gente tem, casa, carros, tal, e vou comprar um torno e montar a fábrica. Aí ela disse: você tem certeza disso? Eu falei: não tenho certeza, mas do jeito que a gente está fazendo, de forma muito artesanal, isso. Mas eu acredito que isso tem um grande potencial, porque as pessoas que utilizaram Uhum. gostam e elogiam, né? Sim, ou seja, Então, o feedback que tu tinhas dos clínicos era ótimo e isso também já perspectivava que a coisa ia exato, funcionar, não é? exato, exatamente. E aí Eles ela. na época usavam já todo um sistema, o sistema já existia com várias limas, chegou a ter nome ou não o sistema? É. Então, aí na época já existiam outros sistemas. Uhum. Fora o Quantec já tinha K3, já tinha Race, né? Sim. Profile, que a gente usava menos aqui, Uhum. porque Tinha não era A tão GT também, não é? PT. Então, não era uma broca
específica. Então, naquele momento, a gente fabricava só a Cepedril. Só a Cepedril. Ah, ok. Só Cepedril, ok. Ok. Só a Cepedril. Né? E aí, fabricava a Cepedril. Depois a gente fez uma versão mais... que a gente batizou de Triple Gates, que é só a Gates 1, 2 e 3. Ok. Né? E também o pessoal se adaptou muito facilmente e começou. E um dia, Rui, eu estou num congresso lá em São Paulo e o Mário Zuolo estava no mesmo congresso. Uhum. E o Mário disse, Capelli, na época ele fumava ainda, agora ele parou de fumar. Capelli, vamos lá fora que eu preciso, estou querendo fumar um cigarro, vamos bater um papo. Uhum. Aí o Mário falou assim, Capelli, você fabrica essas brocas com esse design tão complexo e tal, por que você não faz ponta de ultrassom? Aquilo, eu falei, nossa, Mário, que você abriu uma luz, assim, né? Porque eu sou um usuário de ultrassom há muito tempo. Uhum. Toda vez que eu tenho que comprar ponta de ultrassom, tenho que pedir favor para alguém que vai para os Estados Unidos trazer no bolso, Sim, sim, porque sim. no Brasil custava absurdamente caro uma ponta de ultrassom. Uhum. E aí nós começamos a fabricar com ajuda e dica e teste do Maurício Camargo, do Mário Zuolo, do Uhum. Leandro Pereira, todos esses brasileiros que a gente sabe que são Sim. clínicos Top. espetaculares, né? Clínicos top, claro, claro. E aí, com o feedback deles, Capelli, aqui o diamante está soltando um pouquinho. Ah, está soltando já? Então vamos trabalhar aqui para ele ficar um pouco mais, melhorar a adesão, né? Mas Aqui teve esse que haver, ano, Alexandre, teve que haver uma adaptação muito grande do que tu já tinhas o torno, já tinhas isto, aquilo, e deu para pegar em todo o material, em termos de equipamento que tinhas, e passar a isso. adaptá-lo para fazer ultrassons, ou teve que haver um novo investimento porque a forma de produção é completamente diferente da produção da CP Drill? Não, os tornos são os mesmos. A gente teve que equipar com novas ferramentas, algumas Uhum. coisas assim, né? Para fazer rosca, essas coisas. Sim, Mas o torno era o mesmo, né? O ok. mesmo. Portanto, foi uma Então adaptação isso relativamente fácil. relativamente fácil. E a gente foi. Isso foi, para você ter uma ideia, Rui, julho de 2012. Eu Ok. tenho as primeiras fotos quando a gente fez os primeiros insertos lá no torno e eu fotografei, né, e mandei. Olha, Mário, olha, é, Maurício, Sim, Leandro, sim, tá, sim, sim. saiu. Estou mandando para vocês, para a gente testar. Acabadinho de sair do forno, não é? É. E nessa época já era Health ou ainda não? Já era Health. Ok. E Portanto, a CP Drill já era uma broquinha da marca Health. já era a marca Health. Porque Health foi desenvolvido aqui na incubadora porque eu fiquei um tempo na incubadora de base tecnológica da USP, né? Uhum. No meu doutorado até sair. Na época, justamente que eu estava com essas patentes, eu fui convidado para ir para a incubadora de base tecnológica da USP. Uhum. E lá tinha um outro pessoal de marketing, isso e aquilo, e aí eles fizeram para a gente. E ficou muito legal, porque Health é saúde em norueguês. Ah, é? Olha, eu não sabia, não fazia ideia qual era a origem da palavra. Eu ia perguntar se era alguma sigla ou qualquer coisa, mas não. Porque nós, latinos, não Uhum. temos o hábito de falar como o americano, health, com a língua no Sim, meio dos dentes, né? sim, 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 sim. Só que o americano fala health, tranquilo, Uhum. e todos nós latinos também falamos. Então, ficou bem legal, porque é o significado da palavra que a gente queria, que é saúde, Uhum. porque a gente pretendia, não sei se um dia vai acontecer isso, trabalhar com linha médica, então Health Med, Health Sim, Veterinária, Health Vet e assim por diante. Então é exatamente. Ou uma seja, ter palavra ali uma bem. palavra que englobasse várias coisas, não é? Claro. Exatamente. E aí as coisas começaram, Rui, porque não foi fácil, é uma coisa que as pessoas é sempre assim, todo mundo acha que é muito simples fazer as É, coisas. quem ouve a história parece que foi assim uma coisa assim bem tranquila, um caminho, e depois o Mário Zolo falou, e depois eu fiz e tal, e parece que tudo encaixou direitinho, mas eu imagino que isso deve ter tido muita pedra pelo caminho, não é? Deve ter tido muita dificuldade. Eu me lembro até hoje, uma das situações mais difíceis que a parte financeira ficou muito complicada, né? Então, quando instalou a máquina no galpão lá que eu aluguei, Uhum. tive que contratar funcionário e tal.
e chegou a primeira parcela que eu tinha que pagar do torno, né? Uhum. Tipo, eu olhei o valor assim, pus a mão na cabeça e pensei, nossa, o que eu fui fazer? Que loucura que foi essa? Mas vamos trabalhar, a ideia era essa. Claro. Então, às vezes, a gente trabalhava até não sei que horas da noite para tentar acertar as geometrias e fazer o máximo possível para ficar. Essa parte de desenvolvimento levou muito tempo ou não? A parte do afinar até que os instrumentos saíssem bem direitinho como era o desejado? Demora muito, parece uma coisa simples, mas muitas coisas ajudaram nessa etapa, Rui. Talvez a coisa que mais me ajudou nessa etapa de tudo que foi ter aprendido método de pesquisa. Uhum. Tudo que eu aprendi na USP com o professor Pécora e tudo que eu aprendi de metodologia, a gente aplicava para poder fazer as comparações. Então, fazia às vezes 3, 4 modelos diferentes. Sim, ou seja, E... basicamente o dia a dia era fazer pesquisa científica, não é? Era quase, agora Exato. vamos fazer aqui, depois vamos comparar com outra amostra e depois no final ver. Exatamente. Ok. Então, no final, e até hoje a coisa funciona assim, a Uhum. fábrica, ela é e o dia que você vier aqui, faço questão de te levar lá, Ah, vai ser um ela gosto. é um laboratório de pesquisa aplicada. Uhum. É um grande laboratório que a gente pensa, conversa com as pessoas, tenta atender a necessidade das pessoas, né, dos colegas dentistas, e agora a gente não só na Endo, está fazendo isso o professor Márcio Grise, da periodontia, o Uhum. professor João Batista Neto, lá da USP de São Paulo, a professora Marina Conde, periodontistas que são, assim, sensacionais, ajudaram a gente a desenvolver a linha de pério. Agora a gente está fazendo bem forte a linha de estética, inclusive para essa Uhum. parte de CAD/CAM, cirurgia, né, corte de osso, a parte de osteotomia, bucomaxilo. Então, assim, a gente vai ampliando a linha, vai conversando, Sim, é que mas a linha da sempre Health neste momento já é bem grande, não é? Já... Quantas pontas é que tem neste momento a Health? a gente tem mais de 90 modelos diferentes já. Incrível, incrível. E alguns, por uma questão estratégica, porque não dá para fazer isso com todos os modelos, Uhum. mas alguns que a gente acreditava bastante, como Clear, Flat, Sim, a gente fez patente mundial. olha só. Fizemos a patente até na China. Isso é Né? bom. Isso é bom. Fazer a patente na China eu acho que é bom. Para garantir um pouco que a coisa lá, porque eu sei que quando a patente existe na China, isso complica um pouquinho mais quando eles têm que fazer, quando eles vão fazer cópias e não sei o que e tal. A patente lá ajuda Exato, bastante. exato. Não, porque assim, então a Clear e a Flat, que são insertos que a gente está tendo aí um sucesso Sim, muito é verdade. grande, né? Para mim são os maiores revolucionários da endodontia dos tempos modernos, não haja dúvida. Obrigado, É Rui, verdade. obrigado. E agora, inclusive, faz pouquíssimo tempo saiu um trabalho do Gustavo de Deus no Uhum. International, mostrando que ela é muito eficaz também na preparação de canais achatados, né? Você Exatamente. pode complementar o preparo. Então, Uhum. a Clear, ela serve não só para retratamento, mas como para auxiliar no preparo de canais ovoides e achatados, né? Uhum. Então, assim, a gente está bem contente porque a coisa não para, é muito Exatamente. dinâmico E e a essas gente está pontas sempre foram querendo surgindo da tua cabeça, o design das pontas, ou era um pouquinho por sugestão dos clínicos e que diziam, Capelli, se fizesse agora uma ponta que desse para fazer isto, era uma boa ideia, ou seja, a ideia era o clínico que sugeria e tu inventavas um design, ou tu inventavas e davas ao clínico, olha, experimenta a ver se consegues fazer isto também. a maior parte das vezes o processo ele acontece dessa forma. Uhum. O clínico traz a dificuldade, Uhum. né? E a gente vai testando vários desenhos e vai fazendo até chegar num, por exemplo, a Clear, Uhum. apesar de ser um design super simples, que é uma micro headstone, né? A Sim. gente tem só um cone na ponta da Clear, né? É, levou mais de um ano para a gente chegar naquele design final. É Eu mesmo? testei muita, porque você vai testando, 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 aí E tem, até tem muito erro no processo?
Ou seja, Tem. tu fazes uma e ela não funciona porque parte, ou faz uma e ela não limpa direito. Isso acontece muito? Exato. Exato. É tentativa e erro. Uhum. É moonshot total. Né? Então, às vezes a gente vai, mas agora, depois de todos esses anos, a gente já tem um conhecimento bem Sim, lógico. maior, Imagino que agora já é já mais tem fácil, não é? isso, porque alguns insertos agora derivam de outros modelos. Exatamente. Exemplo, a Finder. A Sim, a Finder, famosa Finder. ela é exatamente o mesmo inserto da Clear, Ah, só olha. que ao invés de ter um conezinho na ponta, Uhum. ela tem um detalhe como se fosse uma gates, né? É, Só que diamantada. sim, exatamente. Parece assim Então, uma balazinha pequenina, não é? Na ponta. exatamente. Uhum. É o mesmo diâmetro de uma gates número um, Ok. que é o mesmo diâmetro da Clear também, só Uhum. que ao invés de ter o conezinho com as áreas retentivas, ela tem aquela parte diamantada para poder fazer o desgaste. Né? Claro. Então aí O começa a ficar processo um de pouco colocar mais. o diamante é muito complicado ou não? Porque não é assim tão frequente nós vermos pontas de ultrassom com diamante como revestimento. E também já tenho visto Esse, estudos em que, inclusivamente comparando as da Hels com marcas da concorrência, em que o diamante da concorrência é bem mais fraco, tem menos diamante, etc. Como é que é esse é, uma processo? das, uma das coisas que eu acredito terem ajudado no sucesso da empresa fora do Brasil, inclusive, Uhum. a gente hoje tem, das 50 universidades americanas, 10 tem no curso de pós-graduação o nosso inserto. Olha só. 20% a gente está bem É muita contente. coisa, claro. E esse sucesso eu acho que se deve à qualidade da diamantação. Uhum. A gente o fato de eu ser dentista, eu acho que ajuda muito, né? Ah, eu não tenho Porque a dúvida gente, nenhuma. e, e endodontista ainda, a gente é muito detalhista, né? Claro. E a gente toma muito cuidado em todos os aspectos. E o diamante, o importante dele é a seleção do diamante. Eles têm que ter o mesmo tamanho, a mesma distribuição, porque isso garante uma colagem melhor, isso faz com Uhum. que a durabilidade seja maior, né? Exatamente. Uhum. Então, eu tenho alguns amigos que brincam e falam: Capelli, como é que você vai ganhar dinheiro? A gente compra uma ponta E6D, a Uhum. bala, que Sim, sei. aqui no Brasil é apelidada de killer pelos amigos. Né? Ela dura 1 ano, 2 anos, às Sim, vezes. Se você, né? Ela não rompe e o diamante continua cortando bem. Né? sim. Isso é Não verdade. tem Eu sou problema nenhum. testemunha que eu tenho usado muito as Hells e elas duram. Eu ainda tenho a maior parte delas. Eu acho que só fraturei uma, que é aquela do istmo, aquela bem mais fininha. Acho que Sim. foi a única que aconteceu, mas ao fim de meses de utilização. Portanto, também fiquei até satisfeito porque eu disse: olha, finalmente ela fraturou. Ou seja, ela tem uma vida útil, mas é tão maior do que as da concorrência que de facto não tem comparação nenhuma. Nesse aspecto, eu acho que fiquei muito satisfeito porque de facto elas são muito diferenciadas das outras. Que aliás, isso é uma coisa boa, que é a linha que a Hells tem neste momento é muito diferenciada de todas as marcas da concorrência. Não só na qualidade, que eu acho que também, inclusive, já há estudos científicos que demonstram que são diferentes, mas também na variedade de opções que existem. Não notas que as outras marcas vão correndo um pouquinho atrás do que a Hells faz? Ou mais ou menos eles estão parados no tempo e a Hells continua sozinha no caminho? Não, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um concorrente ele corre atrás, assim, ele copia absolutamente tudo que a gente Ah, é? faz, Ah, eu não sabia disso. Eu não e sabia disso. inclusive usa os nomes semelhantes, é um problema, Ah, mas é? Em vez de ser a killer, é a matadora. não, ele, por exemplo, é que eu não quero falar o nome dele para não ser Ah, bem tranquilo. antiético, mas é igual, você entra no site dele, tudo que eu lanço, ele logo depois ele vem e põe alguma coisa semelhante assim no Sim, nome, sim, né? sim, sim, sim. Com as mesmas finalidades e tal. Então ele fica esperando a gente lançar alguma coisa. Mas tudo bem, Não, mas é o tempo. eu acho que isso era inevitável, não é? Quando existe uma empresa que tem uma linha que de facto é vencedora, que venha sempre alguém e que vai de alguma maneira aproveitar-se um pouquinho do sucesso, não é? Eu acho que isso era esperado que pudesse acontecer, desde que não seja uma coisa assim tão evidente que possa ser apontado quase como plágio, não é? Como cópia. Mas, É, mas enfim. a gente tenta proteger com patente, Uhum. mas
A patente aqui no Brasil é uma coisa bastante complicada. Ela te dá o direito de fabricar, né? Porque você vai correr atrás, por exemplo, de alguém que está te copiando, Uhum. ele vai receber um mundo de intimações e tal, mas é um processo jurídico demorado, Claro, como todo processo jurídico aqui no Brasil é lento, sim. demorado. Isso é Claro, igual aqui em Portugal. Eu acho que o Brasil herdou é, isso de Portugal. Portanto, sim. foi uma herança má que a gente levou para aí. Mas é igualzinho. A justiça cá também É, leva anos a arrastar até que alguma coisa se decida. Portanto, nós somos países cartoriais, não é? totalmente, totalmente. Isso a burocracia é uma coisa que atrapalha bastante os nossos Atrapalha países. muito, muito. Atrapalha muito. E. Mas você estava falando da fratura e eu queria Uhum. tocar nesse ponto, porque Sim. a gente conversou lá no Endomeeting em, em Floripa, não é? Em Floripa, exatamente. Foi onde tivemos no último Florianópolis. congresso que tivemos juntos, sim. E essa é uma questão que a gente trabalhou, né? Aconteceu um fato, eu acho que eu contei a história para você, mas acho que vamos fazer uma longa história curta, mas eu Uhum. acho importante registrar. Eu fui para a Argentina dar um curso lá na Universidade do Carlos Garcia Puentes, da Maimônides, Sim, e eles sim. tinham seis ou oito equipamentos chineses. Uhum. Daqueles ultrassonzinhos Iguais. da marca chinesa, não é? Iguais, Uhum. mesmo equipamento, mesmo modelo, comprados no mesmo dia. Uhum. E aquilo, não sei por que, me bateu uma ideia e eu testei o mesmo inserto nos 8 equipamentos. Uhum. Então, a Killer, por exemplo, no equipamento 1, trabalhou super bem com 70% de potência. Uhum. No 2, com 10%. No 3, assim por diante. Os Uhum. 8 equipamentos, Cada um. completamente diferente a Ok. potência. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que parar de recomendar, você trabalha entre 30 e 40, porque cada Sim, cada equipamento, equipamento, o 30-40 de um não tem nada a ver com o 30-40 do outro, não é? Claro. exato, vai variar muito. Uhum. Você pega um equipamento top de linha, como um EMS, que é um suíço, Sim. um Satellec, que é um francês, um WH, que é um austríaco, e comparado com o chinês, a diferença é brutal, Uhum. tá? E a diferença também se traduz no valor, no preço. É igual Lógico, carro. lógico, lógico. Você não quer comparar uma Mercedes, um Audi com Uhum. um carro básico, né? Volkswagen Gol, por exemplo. É bem semelhante a esse conceito. E aí nós começamos a trabalhar como que a gente poderia explicar o conceito de potência, né, e que funcionasse em todos os equipamentos sem Uhum. ficar preso a valores. E aí a Exatamente. gente bolou aquela ideia da água, né? Isso. Então você abre o fluxo de água, Uhum. coloca o ultrassom na potência mínima. Abre o fluxo de água, ele tem que gotejar rápido, e aí você gradativamente vai aumentando a potência até que você enxergue uma microvaporização. Uhum. Quase como se Não fosse é uma, um uma, valor uma fixo, nuvenzinha que vai formando, não é? Começa a formar uma, aquela nuvem, nuvenzinha. uma nuvenzinha de água. Aí, na Endo, por exemplo, como a gente trabalha muito sem água, Uhum. você desliga a água e vai trabalhar seco. E Certo. qual que é a potência? Não importa. Se você quiser fazer uma tabela e marcar, Sim, mas sim, é sim, uma sim. coisa tão rápida para ser feita. Claro. Acaba por ser ali uma forma quase visual da gente, ok, deixa-me acertar a potência deste instrumento aqui. Vou, tal, E, faz o testezinho. Quando vir aquela névoazinha, ok, está bom. E nem precisa olhar qual é a potência, porque o que importa é que aquele aparelho, com aquela ponta, tem que estar naquele número, não é? Independentemente se é 30, 40 ou o que for, não é? exatamente. Uhum. E esse valor, Rui, não é um valor fixo. Ele começa com uma névoazinha, Sim. você vai aumentando a potência, mas qual que é o ponto máximo? Uhum. É quando a água espraia e não chega até a ponta. Então ela Ok. espalha e Ou seja, começa não aquela corre até a nevoazinha ponta. que envolve o instrumento e numa determinada altura ela parece que quase começa assim a ser empurrada para os lados, não é? Fica assim só quase um esguichinho. Aí você passou da potência Ok. ideal, Até aí já estamos em modo de risco de fratura. é, ou até de danificar o equipamento, porque aquilo Sim. gera muito aquecimento e Isso, tal, né? exatamente. Na verdade, os equipamentos de ultrassom não foram desenvolvidos para
para serem usados sem água, como Uhum. nós utilizamos Sim. ainda. Então, um cuidado, são 2 cuidados importantes. Primeiro é fazer esse controle de potência. Segundo, Rui, é o tempo de uso. Eu não deveria usar O tempo de o uso inserto. contínuo, não é? Contínuo, ou seja, enquanto ele está a Exato, vibrar. Ok. exato. Por mais de 30 segundos, 20, 25, 30. Uhum. Se você se você está trabalhando com o microscópio, você vai ver exatamente que é um tempo, inclusive, lógico, Sim. porque quando você está localizando um canal calcificado, Uhum. depois de uns 20, 25 Sim. segundos, É forma preciso, tanto pó. é preciso parar, limpar aquela zona e depois voltar outra vez lá. Portanto, é o tempo ideal para parar, limpar, se calhar pôr o aparelho com água para arrefecer um pouco o transdutorzinho e voltar outra vez a trabalhar, não é? Isso é o ideal, Uhum. porque você ajuda abrindo a porta de água, você vai lavar muito bem a Uhum. cavidade, né? A abertura e simultaneamente você está refrigerando todo o conjunto. Uhum. Isso aumenta a vida útil, né? A longevidade do seu Do equipamento. equipamento. Se você não faz essa manobra, provavelmente em 4, 5 anos você vai ter que trocar a caneta, o transdutor, que a gente chama em gel. Exatamente. Exatamente. Se você faz essa manobra, você aumenta essa Capelli, já não, longevidade. não imaginas ao longo da minha carreira quantas canetas eu não tive já à conta disso. E eu acho que Eu agora imagino. eu entendo o porquê. E que volta e meia ela deixava funcionar, o técnico ia lá, doutor, isto já não funciona, tem que trocar a caneta. E eu fui trocando. Eu acho que bem mais de 10 eu devo ter tido. É exatamente por isso, né? Eu me lembro lá que em Floripa, você até chegou a comentar comigo, a hora que Uhum, eu te mostrei, você falou, sim. muito legal isso, porque ninguém tinha pensado numa explicação como É, essa e não serve só para o nosso inserto, não tem problema. claro. Sim, Não tem acaba por ser um problema. conhecimento geral. É um conhecimento geral. Você E pode com usar esse, qualquer inserto. com esse conhecimento, Alexandre, nós podemos usar qualquer aparelho ou ainda assim aqueles aparelhos chineses não são muito recomendáveis? Então, aqui no Brasil, eu não sei qual é a realidade aí na Europa, mas aqui no Brasil tem muito aluno de graduação. Uhum. Se eu não me engano, estão se formando mais de 50 mil dentistas por ano aqui. Tem mais de 400 faculdades. É assustador É uma o que está loucura. acontecendo com a odontologia aqui, infelizmente. Então, o mercado de trabalho fica muito difícil, Uhum. porque você tem que dividir os pacientes Lógico. consequentemente, o poder aquisitivo desses dentistas, Acaba sendo mais baixo. eles demoram para conseguir Uhum. estabilizar a carreira, né? Então, eles sempre acabam comprando, Rui, as coisas mais baratas. Uhum. Então, o preço aqui no Brasil é muito importante. Só que existem opções. Aqui Uhum. no Brasil, a gente tem opções nacionais. Nós, inclusive, estamos trabalhando no desenvolvimento de um equipamento. Sim, eu até já ia falar nesse tema mais daqui a pouquinho, porque eu sei que isso também estava aí está no forno prestes a sair também, não é? Está no forno. E a gente vai trabalhar inicialmente com uma linha para competir com esse equipamento mais barato chinês. Ok. Porém, porque estrategicamente, a gente resolveu fazer isso, porque a gente quer trabalhar no curto prazo já com os alunos de graduação. Uhum. Porque pensa bem, Rui, é muito mais simples um aluno de graduação, né, trabalhar com ultrassom, o risco dele fazer uma perfuração de assoalho Uhum. é muito menor com ultrassom do que com Ah, alta sem dúvida. rotação. Claro, claro. Sem dúvida. Fazer um preparo para pino, né? Aquelas brocas, a própria USP de Bauru solicitou que a gente fizesse um desenvolvimento, porque eles estavam tendo muitas perfurações, Perfurações durante o preparo para o pino, não é? porque as brocas que vêm nos kits são Sim, é. assustadoras, assim, né? Enormes e depois basta mudar um pouquinho a angulação e já era, não é? Já era. E então, como a gente tem essa ideia de trabalhar num curto prazo com a graduação, Uhum. porque a gente acredita nesse projeto e acredita que isso é transformador para a odontologia como um todo, porque a gente está falando que o mesmo equipamento ele vai fazer pério, endo, odontopediatria, Uhum. estética.
né? A gente, operatória, dentística Sim. operatória, né? E assim por diante. Então, o mesmo equipamento, ele pode ser usado em todas as disciplinas da graduação e Uhum. com muita segurança. Então, a gente está indo para esse caminho. Né? E qual é que é o diferencial que esse aparelho da Health tem quando comparamos com o chinês que todo mundo acaba por comprar? Se ele está mais ou menos posicionado no mesmo ponto, ele tem algum diferencial ou acaba por ser mais ou menos dentro do género? Toda a eletrônica dele foi desenvolvida aqui no Brasil. Uhum. Eu trabalhei em conjunto com um engenheiro do ITA, né? Uhum. Que é engenheiro aeronáutico. Os caras que formam no ITA aqui no Brasil são considerados os melhores engenheiros Sim, o ITA é famoso mesmo fora do Brasil. mesmo fora do Brasil. E esse rapaz, ele tem uma empresa da área médica e veterinária. Ele não atua na parte odontológica. Uhum. Então nós fizemos uma parceria. Ele é um gênio, esse cara. E nós trabalhamos juntos no desenvolvimento e o que a gente está conseguindo fazer com esse equipamento vai revolucionar o mercado, eu te digo isso. É mesmo? Vai revolucionar. Ainda não saiu. Não saiu por conta do Covid, Ah, ok. Porque porque eu calculei que ele estaria por agora, por esta época, porque quando a gente falou pela última vez, tu tinhas-me dito que ele saía no CIOSP, não é? Ou... sim. E por conta do Covid, o Wagner, que é o engenheiro, Uhum. ele foi convocado. Ele é uma das empresas que está participando do desenvolvimento dos respiradores aqui sim. nacionais. Ok. Então eles estão virando dia e noite lá. Sim, ou seja, agora todo mundo fechou para isso e não está aberto para mais nada, não é? Exatamente. E a gente só vai voltar a trabalhar, né? Porque está praticamente finalizado, Uhum. né? E vou te falar algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem equipamentos para medir, então você conecta a caneta, o transdutor, Sim. e você consegue medir a qualidade mecânica desses transdutores. Então, você pega um Action Satellec, Uhum. ele dá 400, 500 de QM de qualidade mecânica. Uhum. Aí você pega um chinês, ele dá 120, 150. Tá? Nós conseguimos fazer ele chegar a 450, o nosso. Porque tem microajustes, né? Uhum. Que você vai fazendo e vai, né? Tem E equipamento. esse valor, ele mede o quê exatamente? Essa qualidade mecânica? A eficiência mecânica. Porque o que é um equipamento de ultrassom? É transformar a energia elétrica, Uhum. aí ele passa por um circuito eletrônico que manda um pulso. Dentro da caneta tem as pastilhas cerâmicas. Uhum. Então, aquela pastilha transforma a energia elétrica em mecânica. Imagina que ela vira um amortecedor ativo, ativado eletricamente. Uhum. Né? Então, Rui, ali tem uma série de detalhes. Por exemplo, se você montar a caneta num ambiente com poeira, Uhum. com sujeira, É o suficiente para... é suficiente para destruir a caneta e acabar com a qualidade mecânica da caneta. Incrível. E assim vai. Se você troca o alumínio aeronáutico por um alumínio qualquer, que é mais barato. Então, quando você vê um equipamento chinês sendo vendido aí a $100, $120, não tem milagre. Claro. Não tem milagre, né? Porque Sim. você vai abrindo mão dos componentes de qualidade. Uhum. Eu não vou usar uma pastilha americana ou japonesa ou alemã. Vou usar uma pastilha chinesa. Sim. Beleza. Né? Mas isso dá perda de qualidade. Claro. E assim por diante. Cada coisa que você vai substituindo, você vai abrindo mão de qualidade. Uhum. Você ganha, você diminui o preço, né? Mas você também perde qualidade. Claro. Então o que me estás a dizer é que o vosso aparelho, que ele mais ou menos, ele rivaliza ou até ultrapassa os que são neste momento considerados os líderes de mercado. Sim. E isso tudo ao preço do chinês? Aqui no Brasil, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um problema. Não sei aí em Portugal, a gente tem taxas de importação muito altas. Sim, eu sei que aí são... Aqui também temos, mas não é tão alto como no Brasil. Eu sei que no Brasil é bem mais complicado. Então aqui, quando o equipamento vai para o mercado para ser vendido pro dentista, ele chega a custar
10 vezes o valor do equipamento FOB, né? Uhum. Ainda mais agora que o câmbio nosso explodiu. Uhum. O real desvalorizou bastante com relação Sim. ao dólar por conta de tudo isso. Então, o valor dos produtos acaba sendo multiplicado por 10. Então, isso quer dizer o quê? Se eu pego qualquer coisa que custa $100, né? Uhum. Ele vai custar 1.000 e tantos reais aqui, né? Ok. Isso é bastante complicado. Então, para esse mercado. Agora, sempre é difícil competir com o chinês fora do Brasil, né? Uhum. Porque eles vendem muito barato, né? Sim. Muito barato. Sim, mas eu acho que também há o fator qualidade, não é? Eu acho que todo mundo, toda a gente que eu conheço, e aqui tu ias falando há pouco que os alunos de graduação usam mais os chinês, e a gente cá em Portugal tem exatamente o mesmo problema. Nós temos alunos de pós-graduação que por acaso este ano acabaram por fazer um esforço, e foi mesmo um esforço que eles fizeram para ir comprar um aparelho de mais qualidade, mas a grande maioria deles acabam por escolher aparelho chinês, porque obviamente que assim, no orçamento bem apertadinho que eles têm, acaba por fazer sentido, e eles pensam, bom, é só durante a graduação, depois quando a minha carreira tiver um pouquinho mais evoluída, eu eventualmente invisto numa coisa um pouquinho melhor. Portanto, essa questão coloca-se efetivamente, mas Então, mas Rui, uma das coisas que você pode perceber, então, você vai ver que esses alunos que compraram os chineses, é uma característica desses equipamentos totalmente diferente de um uhum, Action Satellite, né? Quando você trabalha com Action, ele vai soltando a potência gradativamente. uhum, O chinês, ele como que dá um pulso uhum, uhum, para achar a ressonância de trabalho. certo. E muitas vezes nesse pico que ele faz, Logo ele rompe logo no o início do teu trabalho, não é? Dá aquele pico e depois então é que ele ajusta um pouquinho. exatamente na Ok. hora que você pisa no pedal, Uhum, ele dá aquele pico. Aí, se o inserto é mais calibroso, não uhum, tem problema. sim, Mas se ele é mais delicado, como a gente precisa na Endo, sim, ele acaba rompendo. Ele acaba rompendo. exatamente. Eu já tive, e nós já tivemos inclusivamente alguns colegas que compraram todos na mesma época, todos o mesmo chinês, e depois havia um que andava a chorar-se nos cantos a dizer: o meu está estragado, o meu não funciona, o meu não funciona, e eu agora entendo que se calhar tinha a ver com isso, ou seja, as potências não têm nada a ver uns com os outros, é completamente diferente, e essa questão dele fazer esse impulso assim bem potente no início pode ser a Sim, explicação, porque muitas vezes de facto a ponta parte logo no início, quando a gente toca no pedal é quando o instrumento isso, fratura, sobretudo instrumentos mais delicados, e acabam por sofrer mais isso. Portanto, é uma explicação que faz todo o sentido. Na prática clínica a exatamente. gente vê isso e agora dá para entender o porquê. Exatamente. É uma questão simples. Ele está buscando a Uhum, ressonância de trabalho ele dá um pico e às vezes nisso ele parte o inserto uhum, delicado, né? exatamente. Aqueles aparelhos que têm aquele modo endo, que também há uns chineses que têm um botãozinho que a Ah, gente coloca. Isso faz o quê na prática? Ele reduz um pouco nada, a. Não? nada. Você lembra na década de 70 Sim. que a gente chegava a aprender, né? Eu, quando fiz especialização, tinha um professor que dava a parte de ultrassom, o Fábio Berbert, filho do Uhum, professor Alceu Berbert, uhum. lá de Bauru. E aí tinha aquela técnica de preparo com limas ultrassônicas do canal, Sim, sim, isso eu lembro. que foi completamente abandonada Sim, porque não funcionava. A exatamente. lima zipava o canal, não é? Isso, exatamente. Dava uma Ele... quantidade de acidentes e erros tremenda. Exato. E o que, que aconteceu? Esses equipamentos, para você ter uma ideia, eles são tão ultrapassados que eles são equipamentos que foram desenvolvidos naquela época. Olha só. Nossa. Então, quando você ia usar a lima, Uhum. você apertava o modo endo, que era É, uma tentativa de reduzir a baixar um pouquinho a potência, potência para ver se não partia tanto. Ok. né? Mas hoje, por exemplo, quando você vai usar um inserto de câmara pulpar, né? Uhum. Não tem. Eu falo para todo mundo, esquece quem tem equipamento modo general, né? Sim, G, sim. P e E o endo, Yendo? Uhum. esquece. Trabalha sempre no G ou Uhum. no scalar no S. Uhum. Né? Agora, se o equipamento Rui, olha só, são tantas variáveis, é difícil. Esses equipamentos chineses também têm um outro problema. Conta qual é. Geralmente eles vêm
com uma fonte que você, né, vai ligar o equipamento, que Sim. não é muito boa. Não sei em Portugal, mas aqui no Brasil, A gente fonte tem uma que variação. liga na corrente elétrica, é isso que dizes? Certo. Então, se você tem uma tomada 110, Uhum. ela pode ser média, ela está 90, ela pode chegar até 130. Sim, sempre tem ali uma variação, não é? Tem uma variação. Essas fontes, que são semelhantes às fontes dos computadores, né? Sim, exatamente. Não Aquele transformador grandão, não é? Que eles têm normalmente. não são de qualidade e não protegem a placa eletrônica. Ok. Ou Então seja, você aquilo percebe... tem picos de corrente que fazem com que a placa vá à vida. Exatamente. Então, muitas vezes é comum você comprar um equipamento chinês, Uhum. ele funcionar bem nos 6 primeiros meses Uhum. e depois ele começar a apresentar diferenças. Ele não vai falar, mas funcionou tão bem, estava Uhum. tão bom, e agora está começando a romper inserto do nada. É porque o circuito eletrônico dele foi queimando internamente e Sim. ele foi perdendo a capacidade de fazer o controle de potência. Sim, 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 sim. Olha só, isso para dentista é daquelas coisas que uma pessoa fica até meio. Fica até meio triste por saber que a verdade é essa, não é? Uma pessoa depara-se com a crua realidade. E quando nós compramos um aparelho julgamos que aquilo vai funcionar sempre, etc. Mas essas variáveis todas que fazem todo o sentido, acho que vão mudar um bocadinho a forma de nós olharmos para as coisas. E os aparelhos de ultrassons, os da Health, vão entrar só no Brasil ou vão entrar também já nos Estados Unidos? Então, a gente já está vendo o processo lá, quais são as fases que a gente... A ideia é Porque que sim, o processo é diferente, não é? Ponto é uma coisa, aparelho é outra coisa diferente, não é? Todo equipamento eletromédico, Uhum. ou seja, todo equipamento médico que vai ligado na corrente elétrica, Sim. ele tem uma norma especial, Uhum. uma norma. E aí você tem, cada país, aqui no Brasil a gente chama de Inmetro, Uhum. que é o Instituto de Metrologia, você encaminha o equipamento para lá, ele passa por uma bateria de testes, Uhum. e ele tem que, por exemplo, um dos testes, eles ligam o equipamento, se eu não me engano, em 10.000 volts, e o equipamento não pode passar nenhuma corrente para o paciente, Certo. que faz todo sentido. Claro. É uma questão de segurança, né? Uhum. E outros testes que são feitos. Nos Estados Unidos, quem regula isso é o FDA, Uhum. são outros testes, né? Então, a gente está vendo, porque a ideia, claro, Claro. é tentar vender em vários países. Lógico. Mas é um processo complicado, imagino, não é? Começando aqui pela América Latina, porque a América Latina aceita o registro nacional, a Anvisa, né? Uhum. Então, se a gente tem aqui o Inmetro e a Anvisa, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, todos eles aceitam. Claro, fica automaticamente coberto e já não precisa fazer mais nada, não é? Já os Estados Unidos têm que fazer separado. Agora, Rui, a gente está com uma certa dificuldade aí na Europa. Eu sei, eu estava a deixar essa pergunta para o finalzinho, que era para perguntar quando na Europa, quando é que a coisa vem para a Europa, porque todo mundo, ainda para mais com a publicidade que eu vou fazendo cá, o Sérgio Quaresma também, etc., porque no fundo nós temos tido a sorte de ir aí com frequência e sempre trazemos algumas e temos trazido algumas para colegas que pedem e de facto a fama da Health já existe em Portugal, já todo mundo já ouviu falar que há umas pontas brasileiras que são ótimas e que o preço inclusivamente é bem competitivo relativamente às marcas tradicionais na Europa e todo mundo passa o tempo a perguntar e quando é que vem para a Europa? Quando é que vem para a Europa? Qual é que é a resposta que tu me dás a isso? Agora então, vou-te colocar sob pressão, Alexandre. Eu fico muito feliz de escutar isso, né? Porque eu vejo, por exemplo, você, o Sérgio, que tem uma baita experiência clínica, gostando e falando, escutando, né? Mário Zuolo, Leandro Pereira, Maurício Camargo, todo mundo que gosta de consultório e falando, pô, isso aqui para mim é sensacional, estou adorando, é uma alegria enorme para mim. Por outro lado, me deixa numa situação bem complicada, porque não é só dizer assim, vamos para a Europa, claro. É um processo. Sim. E é muito caro, Rui. Sim. O processo aqui na Europa tu já me explicaste isso, que de facto é bem complicado entrar cá na Europa, não é?
é bem caro mesmo o valor que a gente tem que pagar uma consultoria, tem que, Uhum, não e a gente é uma empresa pequena, né? A gente uhum. é uma empresa pequena ainda. Mas nós estamos felizes, porque o ano passado a gente conseguiu entrar no Japão, Rui. Sim, O exatamente, eu lembro, Japão eu é recordo. considerado o mercado talvez mais rigoroso do mundo. Uhum. Mas, então, Ou talvez seja, é um tendo pouquinho, quem entra adquirido. no Japão entra em qualquer lado, não é? É quase isso. Então, agora a gente precisa deixar passar essa Sim, turbulência toda lógico, de lógico. Agora coronavírus, também não dá para fazer nada, não é? Mas depois não dá disso, para fazer nada. Mas eu, assim, a meta é 2021, viu, Rui? olha, bem, fico feliz, fico feliz. A meta é É uma 2021. meta bem curtinha, eu fico muito contente se conseguir cumprir. Neste momento, É. a Health já vende para quantos países? A gente vende para. De cabeça eu não sei, mas toda a América Latina Uhum, a gente vende. Fora do Brasil, da América Latina, Estados Unidos, né, há 4 anos. Hong Kong, Taiwan, uhum. Índia, Olha só, isso também é um mercado Japão. gigante, não é, Índia? É. Mas é bem início ainda, porque assim, a gente faz um trabalho totalmente diferente, né, Rui? A gente ensina para vender. Exatamente. Isso também é outra coisa que eu acho que era importante a gente falar aqui um pouquinho, porque a abordagem que a Health tem relativamente à forma, e eu acho que isso tem sido também um dos segredos do sucesso, é a minha Sim, opinião. Porque de facto é completamente diferente do que se vê na grande maioria de produtores de instrumentos e no caso de insertos ultrassónicos, mas seja no que for. Eu acho que de facto ter alguém que ensina e que passa a informação é completamente diferente para ganhar um cliente, não é? Essa na ideia surgiu verdade, a quando? Como é gente. que surgiu essa ideia de fazer quase um ensino do clínico de como utilizar? Bom, antes de eu ser empresário, dono da Helsi, eu era professor. Eu fiquei 10 anos na graduação da USP, né? Uhum, Eu sou um apaixonado por essa parte educacional. Eu estou sempre buscando novas ferramentas, como você também, uhum, e, e não consegui desvincular as coisas aconteceram naturalmente. sim. Mas eu acho que o grande salto foi quando a gente conseguiu, num primeiro momento, reunir 40 professores do estado de São Paulo, das grandes universidades, num encontro que a gente chamou Opinion Leaders Health, que aconteceu lá em Dayatuba, Uhum, que o Renato Mioto me ajudou a organizar, foi sim. sensacional, e que culminou com um churrasco na casa dele e tal. Então, isso criou uma união, porque o que acontecia aqui, Rui? Os professores não podiam ensinar nos cursos de especialização técnicas ultrassônicas, Uhum, porque não existia nada. Era tudo produto caro, sim, ou os que tinham nacionais eram de baixa qualidade. exatamente. Então, quando a gente fez essa proposta de trazer uma coisa de qualidade, num preço justo, de Uhum, acordo com o que o pessoal da América Latina podia pagar, todo mundo se empolgou com o projeto, uhum, né? Então, todos os professores da USP, Bauru, Ribeirão Preto, São Paulo, Unicamp, Unesp Araraquara, Araçatuba e os professores das particulares se envolveram com isso. uhum, Inclusive, não só na parte educacional, mas na parte de pesquisa, né? exatamente. E tanto é que a USP Bauru, a USP São Paulo, Ribeirão Preto, todas as universidades, todas, têm trabalhos com os nossos insertos. É, e Né? já há muita coisa publicada sobre os Tem, tem. insertos da Health. É, E num segundo encontro, no ano seguinte, Rui, a gente começou a convidar as pessoas uhum. e vieram pessoas do Brasil inteiro. Foi assim, foram quase, foram mais de 100 professores do Brasil inteiro. Olha só, incrível. É, é. E o interessante é que quando a gente fez o primeiro, eu liguei para uma professora e ela falou assim: mas quem que vai? É, porque meu marido, como é que vai funcionar? Eu acho que meu marido não vai gostar que a gente vai ficar no hotel. Aí eu pensei, cara, por que a gente não faz um separado, né? E Sim. fizemos para homens, Ah, porque foi? homem, né? Os homens.
Os homens gostam de bater papo Sim, informalmente, sim. de tomar Tomar cerveja, cerveja, ouvir, tudo. de churrasco e tal. E as mulheres gostam de um jantar mais requintado, Uhum, gostam de todas bonitas, maquiadas. sim. Então, e nós fizemos separado e deu super certo. Um Opinion Leaders homens e É a outro de opinião de líderes mulheres. mulher. Incrível, incrível. Até É, nisso inovaram. mas agora a gente tem conversado bastante, porque a gente tem um distribuidor lá na Argentina, Uhum, que é a Mega Dental, sim. e tem uma pessoa que é maravilhosa, que trabalha na Mega Dental, que é o Daniel Patanelli. É Uhum, uma pessoa, quem conhece ele sabe disso, ele cuida de toda a parte, né, de marketing e de contato com os professores. E a gente está tentando programar, Rui, vamos ver se talvez para o ano que vem, um Health, Opinion Leaders Health Latinoamérica. olha só. Então isso vai ser uma coisa em grande, não é? Vai ser único. Vai É, ser único. e para a gente ter a oportunidade de ficar um final de semana E a ideia falando é ser no de. Brasil ou vai ser na Argentina? Então, a gente está decidindo. Ok. Mas você sabe que os brasileiros adoram ir para a Argentina, né? É, exatamente. Adoram, adoram, adoram. Sim, não, não perdem uma oportunidadezinha Não para perdem a ir e é, oportunidade. claro. Então, quando eu conversei com alguns professores brasileiros que a gente estava pensando em fazer na Argentina, todo mundo já, Já. oh, O isso sorriso parece já uma foi ótima até a ideia. orelha, não é? Exatamente. Tomar Entendo. um bom vinho e tal. E vamos ver. Talvez a gente faça alguma coisa. Porque Muito é bom. uma. Você precisa ver que delícia, que é um ambiente maravilhoso, onde a gente pode conversar de endodontia Uhum, de maneira extremamente aberta, tranquila. Né? Todos ali são professores, formadores de opinião. uhum. Eu achei assim, eu fico assim extremamente feliz e honrado de todos esses professores terem aceitado o nosso convite, participado. É um clima maravilhoso, Rui. Não, imagino, imagino. O próximo que a gente fizer, independente que seja Latinoamérica, e você mora em Portugal, mas você Uhum. é meu convidado especial, pode ter Olha certeza. só, meu Deus. Você e o Sérgio. Fico muito agradecido, agradeço muito e podes contar que lá estarei. Vou estar lá certamente. Vai ser um prazer e uma honra muito grande estar lá também. Ser ali um pouquinho o representante de Portugal, embora não exista em Portugal, mas vou estar lá com muita honra, certamente. Podes contar com isso. Alexandre, obrigadíssimo. Olha, eu gostava agora era de apresentar aqui um pouquinho daquela. Tu mandaste-me uma apresentação Sim, gigante e eu cortei um pouquinho e dediquei a apresentação só àqueles insertos ultrassónicos que eu acho que são os mais fora de série. E porque, como aqui em Portugal o pessoal ainda não os conhece muito bem, nós já falámos muito na Clear, falámos na Flat, mas eu sei que há muita gente que vai ver este podcast e que vai estar assim meio sem perceber, apesar de tu teres dito que a pontinha parece uma headstrom, etc. Eu acho que seria bom dar uma vistinha de olhos e tu, pelo caminho, ias explicando um pouquinho melhor a apresentação. Eu vou passando aqui os slides deste lado e tu ias tá falando um ótimo. pouquinho, inclusive tem uns casos clínicos. Então eu ia apontar aqui, deixa-me só mudar aqui para para pormos aqui o caso clínico. Ok, então a ideia era falar aqui um bocadinho sobre a remoção de postes de fibra de vidro ou pinos. E então aqui as primeiras que tu já tinhas falado na Finder, tinhas falado na Killer e tem também a E2D, não é? Exato. São três opções, né, Uhum, de insertos para remoção de pino de fibra, sendo que a Finder ela tem esse pescoço mais longo uhum. e um diâmetro de ponta tão pequeno, quase, né, quanto a E2D. Que é o tamanho mais ou E a menos de uma Gates número 1, não era o que tinhas dito, que a Finder tinha. Gate número 1. Ok. A E6D já é, como a imagem mostra, um inserto um pouco mais volumoso. Então, Uhum. se você tem um pino de fibra de dente anterior um pouco maior, é melhor você trabalhar com um inserto mais calibroso, Ok. né? E aí, conforme você vai penetrando no canal, né, Rui? Uhum. E o pino vai ficando cada vez mais delgado, delicado, e aí você pode ir trocando o inserto. E reduzindo um pouquinho a dimensão do mesmo e trabalhando com. Ok, Exatamente. Isso ajuda bastante, claro. né? Agora, Rui, uma coisa muito importante é o seguinte: a gente preconiza uma técnica que eu Uhum. não sei, talvez você utilize
a mesma. Eu acho que agora é um bom momento de bate-papo, né? O pino, para você conseguir desgastá-lo, você tem que estar sem água. Isso. Só que você não pode permanecer por muito tempo. Exatamente. Então você tem que trabalhar como se estivesse dando pequenas bicadas, umas 15 no máximo, aí para. Liga a porta de água, refrigera a caneta, o inserto, lava tudo aquilo para você, inclusive, poder visualizar melhor e saber se você está na direção correta. E aí volta outra vez. E aí você volta, fecha a porta de água e volta a trabalhar seco. Exatamente. 15 bicadas, água, seca, visualiza, volta. Até você... Não existe outro método que eu conheça, Rui, que não seja esse de desgaste. Claro. Eu também não. Eu acho que para estes pinos de fibra de vidro, que são, conforme eu dizia, dos maiores desafios que o médico dentista tem, e que até hoje não havia assim nenhuma técnica, nem nenhum instrumento que fosse tão confiável como este aqui, não é? Porque no fundo a grande vantagem que os ultrassons têm em face às outras alternativas é que nós vemos o que estamos a fazer, não é? Porque o inserto não é a mesma coisa que usar uma broca, que temos a cabeça da turbina ou a cabeça do contraângulo, que acaba por ocultar a visão, e a gente vai conseguindo avançar com um corte bem mais controlado, não é? Bem mais levezinho, de maneira a não fazer asneira. Então eu vou passar aqui... Nesse aspecto, eu acho a Finder muito boa. É excelente. Quando você fala de visualização, como ela tem uma haste longa e fina, quase que paralela, não tem nada atrapalhando o seu campo de visão, né? Exatamente. E como o diâmetro dela é equivalente ao diâmetro de uma Gates número 1, então ela é bem delicada e você consegue, inclusive, trabalhar em molares com ela, né? Sim. Não, eu acho que ela é fantástica porque e até hoje é o único instrumento em que eu conseguia diferenciar muito bem o que era a fibra de vidro do que era a dentina, não é? Em que muitas vezes com outros instrumentos nós tínhamos que fazer um pouco naquela de tentativa e erro. Vamos avançando um pouquinho, ok, deixa ver se eu cortei no sítio certo ou se já desviei um bocadinho. E com esta não, com esta a gente consegue ver exatamente onde é que está a trabalhar e nesse aspecto é fantástico. Este caso é de quem, Alexandre, este que estamos a ver agora? Esse caso é do Bruno. Bruno Cruzeta, não é? Do Cruzeta. Eu coloquei os casos do Bruno porque, assim, primeiro que ele é um menino que está trabalhando com a gente há 5 anos, 4 ou 5 anos. Ele tem 20 anos, eu tô com 50, Rui. Ele tem 30. Sim. Ele tem 20 anos menos que eu. Exatamente. Né? Eu sei o que isso é. E ele já está... Ele foi fazer o doutorado sanduíche com o Renato Menezes lá em Houston. Ele é um menino bastante diferenciado. Não só na parte profissional, ou seja, trabalha muito bem, atende os pacientes com uma gentileza, um carinho, que pouca gente faz, né? Mas ele é muito competente do ponto de vista científico e, além de tudo, é muito boa pessoa, um bom caráter, um menino gente boa. É meu irmãozinho mais novo, né? A gente brinca. Outro dia ele falou assim, o Capelli é meu pai, não sei o que. Eu falei... Não tenho filho dessa idade, garoto. Exatamente. Mas a gente tem uma amizade muito grande, um respeito. Ele escuta muito o que a gente fala, e isso é muito importante, porque, afinal, a gente tem um pouco mais de experiência, né? Exatamente, lógico. Então, até para valorizar. E ele está trabalhando com... Não, ele tem casos muito bonitos. Eu já vi vários casos dele, ele tem casos muito, muito bonitos. Porque, Rui, eu, em 2019, parei de trabalhar no consultório. Foi só em 2019? Olha, eu julgava que tinha sido há mais tempo. Assim, com esta aventura toda, tu ainda conseguiste fazer tudo isto combinando clínica com empreendedorismo. Eu julgava toda segunda-feira eu atendia os pacientes, até porque era o meu primo, que era meu sócio na clínica. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? Em 2019, a filha dele, a Lívia, se formou em odontologia, terminou a especialização na USP em Ribeirão Preto, em endo. E aí eu disse, agora eu posso passar o bastão. Passar a bastão e agora que ela continua no teu lugar. E aí eu parei porque
já estava ficando muito complicado. Sim, eu imagino que sim. Eu julguei que tinha sido até há mais tempo atrás, porque de facto com toda esta aventura e tu acabas por viajar muito, não é? Tanto no Brasil como para fora, isso deve ficar bem complicado conciliar clínica com parte Era de bastante empreendedor, não é? complicado. Parte empresarial fica difícil. Mas te confesso que eu adorava, viu? Não Pois é, sei não se daqui uns 10 anos, se eu tiver mais tranquilo, se eu não vou exato, querer voltar outra voltar, vez, não é? Estar atrás do voltar outra vez. microscópio, fazer ali o caso, aquele caso bem tranquilo. Na verdade, assim, a gente para o consultório, mas na especialização, né, Uhum. a gente tem uma especialização, a todo momento você continua trabalhando. Ah, professor, não acha o canal, Sim, né? lógico. Ah, professor, você acaba. Deixa eu sentar um pouquinho até para Uhum. matar a saudade, né? Exato. Exatamente, exatamente. E continua trabalhando. Claro. Então, vejam, mostrando aí as imagens do Bruno, né? Sim, 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 sim. É uma técnica de paciência. É. Desgastar aos poucos, parar, lavar, visualizar a diferença do que é o pino e do que é dentina, Uhum. né? O ideal, na minha opinião, é que todos os pinos, quando você umedece, ele deveria mudar de coloração Sim. para facilitar a nossa vida. Isso seria Seria uma ajuda muito grande para nós. Isso uma seria uma ajuda ajuda. muito grande, né? Uhum. E aí o pino totalmente removido e depois do pino foi utilizado inclusive a clear, né? Uhum. E aí o caso já Já finalizado finalizado com com o pino instalado, né, muito da bom. forma correta. Muito bom. E um caso super minimamente invasivo, não é? Ou seja, nota-se que casos destes que a gente via, às vezes resolvidos, é certo, mas em que a raiz estava completamente estourada, porque com broca, com tudo, porque o clínico chegava a um ponto em que ia com tudo para tentar ver se conseguia remover aquele pino, não é? Um caso difícil, porque todo molar é mais complexo para você de Uhum. trabalhar, tirar pino e, né, tirar guta, essas Sim, coisas. sem dúvida. Então, Apesar que eu, particularmente, prefiro trabalhar em molar do que em pré-inferior, né? Como todos nós. sim, sim, pré-inferior É é o mais nosso. complicado. É verdade. Então, falando em retratamento, aqui nós vamos falar naquelas duas que são as mágicas, não é? Os dois insertos mágicos. Inclusivamente já tem muita publicação, não é? Sobre a utilização das Ô, duas. Rui, por que você não quis mostrar o seu vídeo aí, tirando Eu a. não, eu tirei esse, não ia estar a mostrar aqui no podcast o meu próprio videozinho, tirei esse e esse fica para outra Ai, ocasião, fica para outra ocasião. Mas não, fiquei muito honrado por ver que ela estava na tua apresentação, não haja dúvida nenhuma. Mas tá lá, porque é o vídeo de toda aquela sequência de fotos, sim, basicamente. É um acaba por molar mostrar um pouquinho, também, né? sim. E foi um caso que me deu um prazer enorme fazer, porque foi quase que a primeira vez em que tudo foi de forma muito convencional, bem tranquila, tudo super controlado. E então eu cheguei no finalzinho e disse: Não, este foi a prova viva de que isto mudou a forma de eu fazer a remoção de pinos de fibra de vidro, não haja dúvida nenhuma. Portanto, a partir de agora eu já não tenho, já nem escolho, não é? Já sei que a Finder nessas é mágica mesmo. Mas antes da Finder, que a Finder só entrou na minha prática clínica talvez uns 6 meses depois da Flat e da Clear. Ela também é mais nova, não é? A Finder é mais recente, não é? Também na linha da. Posso contar a história da Finder? Eu quero ouvir. Então tá. Tem um grande amigo que é o Evaldo, da Bahia, faz doutorado com Gustavo de Deus. Uhum. E o Evaldo me ligou um dia e falou assim: Capelli, e assim que as ideias vão surgindo, Rui. Eu estou fazendo meu doutorado com o Gus, né, ele chama o Gustavo de Gus, Sim. e nós já escaneamos, fizemos microtomografia de mais de 200 molares Uhum. superiores, primeiros molares. Cara, todos têm quarto canal. O problema é que às vezes a entrada desse quarto canal está um pouco abaixo da linha do assoalho. Exatamente. Teria que cavar dentro da raiz. Tal. E não tem kit para fazer isso. Uhum. Desculpa, não tem inserto para fazer isso, não tem nada. Vamos trabalhar nisso, Capelli. E eu falei, genial, Evaldo, a sua ideia é ótima. Deixa comigo que nós vamos trabalhar aqui.
E eu já estava trabalhando no inserto Uhum. para remoção de pino de fibra. Quando eu desliguei o celular, na hora veio o mesmo inserto, que não tinha o nome de Finder ainda, Uhum. estava sem o nome de batismo lá, Sim. era só um projeto que já tinha, era um protótipo, na verdade. Uhum. E aí, Rui, eu peguei 30 molares lá na fábrica, porque eu tenho meu laboratório com microscópio, com caneta, com motor, com ultrassom. Claro. Peguei 30 molares e comecei a trabalhar nos molares e eu encontrei o quarto canal nos 30. Uhum. Aí eu liguei para o Evaldo, disse, Evaldo, tá pronto. Ele falou, como assim? Tô te enviando por correio, né, por Sim. Sedex, e aí você testa, vê se tá bom e tal. Aí nós criamos depois mais um, que é uma flat round, que é Uhum. uma flat, que é uma colherzinha assim de 0,2 de diâmetro, Uhum. quando você tem a necessidade realmente de desgastar dentro da raiz, para Exatamente. encontrar o canal um pouquinho mais abaixo. Uhum. Uhum. Então essa dupla Finder e Flat Round, Uhum. se você treinar, você vai conseguir localizar o quarto canal mais de 90% dos casos, certamente. Uhum. Sim, 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 porque nós estávamos a falar na Finder para remoção de pinos de fibra, mas na verdade ela nasceu mais para localização do segundo canal MV2. mesovestibular, não é? Do MV2. Exatamente, exatamente. Muito bom, gostei dessa história. Então, aqui nós temos aqui já a apresentação de uma série de artigos que entretanto foram publicados pela equipa do Gustavo de Deus também, etc. E eles têm estas imagens que eu acho que são fantásticas também de... Esse é um trabalho do Bruno. Ah, e esse é do Bruno aqui, esta imagem que nós É, vemos. então, essa imagem em branco que a gente está Uhum. vendo é o remanescente de guta. Ok. Quando você usa um instrumento rotatório ou reciprocante, uma parte da guta esse instrumento consegue tracionar para Sim, fora, mas fica um montão mas nas outra paredes. parte é Claro. impactada, principalmente quando a gente tem os canais ovoides, achatados. Isso. Né? E que é o mais E, difícil de remover. Quem trabalha com microscópio sabe que é o desafio é esse, não é? Muitas vezes o pessoal pensa que é colocar uma lima, uma reciproca, ou o que seja, e ir com ela até o comprimento de trabalho, mas isso é o fácil, não é? O difícil vem depois. exatamente. Então, a gente, né, Rui, que eu trabalhava e sempre aquilo me incomodava, porque você terminava de fazer a remoção Uhum. e a guta, ela ia para a área de istmo, Sim. ela ia... aí você ficava naquela luta, com o que eu vou tirar isso, né? Sim, 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 sim. Eu acho que todo Então, mundo que se preocupa com isso já tentou tudo. Já tentou com lima Edson, já tentou com lima capa, já tentou com sondinha, com espaçador de guta. Tudo que a gente já pudesse inventar, a gente já tentou para ir lá buscar. Mas é muito difícil mesmo. e a gente começou a combinar o ultrassom para fazer essa plastificação, né? Uhum. Mas sem uma área retentiva, ou seja, um inserto liso, ele não tem uma capacidade, ele acaba também jogando guta para as laterais e não Isso. traz essa guta. Uhum. E aí nós fomos trabalhando, fizemos design de colher, Uhum. né? Aí você precisa ter uma esquerda, uma direita, Pois é. uma mesial. E aí até chegar no ponto de fazer a Clear, que é um design super simples, é um cone. Claro, que é esta que a gente Né? está a ver aqui, não é? Que esta já é black, não é? Eu acho que eu tenho ainda são só prateadinhas, não tem ainda o black e o gold. E eu te explico depois o porquê do black e do gold. Uhum. Né? Mas é um cone e essa área retentiva, que é a extremidade superior do cone, Uhum. é o que faz a retenção da guta Isso. para que você penetre, né, termoplastifique essa guta e traga ela para fora. Uhum. É uma ideia bem simples, na verdade. Sim, mas é super eficaz, Mas, porque inclusive ela dá mas para trabalhar com ou sem ultrassom. A gente às vezes até usa, dá um toquezinho no pedal para termoplastificar um pouquinho, depois tira o do pedal e trabalha só manualmente, como se fosse um instrumento só para raspar um pouquinho as exato. paredes. Portanto, acaba por juntar o melhor dos dois mundos. O que você está falando é muito importante do ponto de vista clínico. Uhum. É como utilizar, na verdade, né? Então, um primeiro momento, eu tô com aquela guta totalmente rígida, que às vezes até o instrumento rotatório ou reciprocante tem dificuldade de penetrar, né? Isso.
Então, eu conecto o inserto ClearSonic no ultrassom, corto a porta de água, a irrigação, e piso e penetro nessa guta. Ela já inicia a plastificação da guta e eu faço um movimento como de lateralidade. Eu entro e raspo a parede. Isso. Entro em várias direções. Sim, porque aí a gente pode ir nas direções todas do canal, não é? Contra as paredes. Com o passar, você vai fazer isso alguns segundos, mas acontece que a guta começa a ficar plástica e aderida na parede. Exatamente. E fica ali meio colada, difícil de chegar lá. E esse é o momento de você ligar a irrigação e deixar o próprio fluxo hidrodinâmico ajudar a remover, porque a guta ela volta a solidificar um pouco e ela sai em pedaços. Exatamente. Dependendo da obturação, se ela não está muito, não foi feita uma termoplastificação, é uma condensação lateral, um coriônico. Sim, fica mais fácil, claro. Quase que toda, né? Aí algumas pessoas podem falar, que é uma pergunta muito comum, Rui, nos cursos, mas eu vou usar água? Água normal? Então, a periodontia aqui da USP faz uma coisa extremamente simples para usar nos pacientes, né, como rotina. Se você tem um reservatório de água, põe a água e dê algumas gotas de hipoclorito, água sanitária, hipoclorito de sódio. É o que a gente faz para tornar qualquer água isenta de micro-organismos e até potável. Né? E aí você pode usar essa água. E depois, é claro que você vai usar o hipoclorito, a sua solução irrigadora e tal. Exatamente. Esse é um primeiro momento que você está tirando aquela massa de gutta-percha e uma parte do cimento, Rui, inclusive, porque a Clear você consegue fazer uma micro raspagem na parede. Isso. E aí você tira um pouco do cimento também que está aderido às paredes, o que facilita depois a ação, tanto do hipoclorito como do ETTA. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a flat depois acaba por complementar um pouquinho as zonas onde a Clear não conseguiu chegar, não é? Aquelas zonas que ficam assim nos istmos, naquelas extremidadezinhas, aquelas áreas mais inacessíveis onde a Clear já tem um pouquinho mais de dificuldade em chegar, a flat então acaba por ser um complemento. Como a Clear tem um diâmetro de 0,5, qualquer canal que tenha um diâmetro maior que esse, ela não vai conseguir penetrar. Isso. Então, a flat ela tem um diâmetro de 0,25. Metade do diâmetro. Ela é uma Clear com duas facetas. Com duas faces cortadas, não é? Exatamente. E aí ela fica com o diâmetro de 0,25. É claro que a área retentiva dela é menor. São só as duas extremidades. Exatamente. Essa é uma microscopia eletrônica de um trabalho feito lá em Houston, né? Vai ser publicado agora no Journal of Endodontics. Ela tá suja assim porque eles testaram. Usava, levava no microscópio eletrônico de varredura, fazia a imagem. Então, essas imagens aderidas aí são remanescentes de guta, né, após a utilização. Okay. Então, para ver durabilidade, para ver a manutenção da geometria, assim por diante. Exatamente. Não, ela é... E aqui mostra exatamente os vários passos, não é? O passo número 1 que é feito com a Clear. Sim. Que é o que a gente vai ver aqui também neste vídeo, não é? Ou seja, aquele iniciozinho que tu falavas em que se fazia aquela termoplastificação inicial. Curiosamente, o que eu vejo é que a Clear que está aqui, ela está um pouquinho dobrada. E não tem problema. Não é? Esse é um dos poucos insertos Clear, Flat, Irrisonic e até a Finder, pela própria, que eles podem ser pré-curvados. Se o paciente... Claro que uma curvatura, como você pré-curva uma lima manual, não pode gerar um ângulo. Lógico. Isso faz um ângulo uma curvatura bastante suave. Se o paciente tem dificuldade de abertura bucal, se você tem um ângulo difícil de trabalho, você pode, com uma pequena pré-curvatura, às vezes mudar toda a situação clínica. Completamente. Eu acho que o facto da gente saber que pode fazer com segurança, porque acho que ninguém se atreveria a fazer uma coisa destas se eu não visse e se não tivesse aqui o Alexandre Capelli a dizer, não, Rui, podes fazer que é seguro, porque de facto ninguém quer ficar com uma ponta de ultrassons na mão partida só porque tentou fazer esta graça, mas eu acho que isto pode mudar muito um determinado caso clínico onde o acesso seja mais complicado. Sim.
E uma coisa importante, Rui, é sempre manter assim, trabalha poucos segundos, né? Trabalha 10, 15 segundos, para. Uhum. E aí pode usar aquilo que você falou. Aí você olha, tem alguma guta que às vezes está solta. E às vezes é melhor você trabalhar com a Clear Uhum. sem pisar no pedal, só Isso, como uma cureta. exatamente. Então você tem que ir intercalando ativação ultrassônica, utilização sem ativação, somente como uma cureta, Uhum. um pouco de irrigação que vai ajudar a soltar Soltar esse aquela material zona, que fazer está aquele próximo, refluxo para né? limpar um pouco mais e depois voltar outra vez a repetir o ciclo, não é? Exatamente, porque às vezes se você pisa, tá todo momento com ela acionada, Uhum. ela começa a plastificar demais, Sim, e acaba ficando mais difícil, não é? Que ela depois acaba cola mais nas superfícies, sem dúvida. entra nos ritmos e tal. Isso. Então, às vezes e conforme você vai aprofundando no terço apical, minha recomendação é que você faça o seguinte: pisa, introduz na guta, tira o pé e Uhum. traz o pedacinho que aderiu. Isso, exatamente. Pisa, Faz sentido. pedaço a pedaço, com calma. Nossa, endodontia é paciência. Não Sem adianta, dúvida. não é Não, pit stop de Fórmula 1, não é? exatamente. Não adianta ser de outra maneira, não dá para correr. E aqui Depois temos. que fez todo o terço, aqui a imagem não tá bacana pelo seguinte: essa parte da clear, ela deve ser feita cervical e Uhum. médio. Ok. E aí sim, a porção apical é feita com rotatório ou reciprocante da sua preferência, Uhum. né? Então você Exatamente. faz isso, usa aí o rotatório reciprocante que você está mais acostumado. Uhum. Tem gente que adora rotatório, tem gente que adora reciprocante, né? Sim. Cada um tem, depende dos anos de que você tem aí de Sim, experiência, exatamente, da exatamente. adaptação, tá? E depois que você passou o seu instrumento, aí sim volta com a clear. Uhum. E se for necessário, por exemplo, no molar inferior, que eu tenho a presença de um istmo, por exemplo, aí você às vezes tem que lançar a mão da flat também, Uhum. para Exatamente. complementar aquela guta que está aderida nos istmos, né? Ou naquelas regiões laterais, Sim, 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 vestibular sim. e lingual, Sim. que acabam terminando de forma mais delgada, onde nem o Exatamente. É como se instrumento fosse uma toca. oval, assim com umas pontinhas, quase parece uma barbatana de tubarão, e a gente tem que ir lá dar aquela raspadinha no Exato. fim para tirar aquele restinho de guta. Não, mas este vídeo dá para ver muito bem que de facto ele sai assim em fragmentos, em bocadinhos, e acaba por ser muito, muito mais fácil, não haja dúvida nenhuma. Sim. E E... depois de tudo isso, usar a Irrisonic, Uhum. e comprovadamente, né, a gente tem. É muito importante, Rui, assim, a gente, por conta da Irrisonic ser nosso sucesso de venda absoluto, Dirias que esta é a ponta que vende mais, a Irisonic? é, é. Olha. Só que a Clear já está chegando próxima já, viu? Uhum. Então tem trabalho assim, é muito importante ler a metodologia, não só o resumo do trabalho científico, Uhum. mas a metodologia, material e método é fundamental. Sem dúvida. E lendo a maior parte desses trabalhos, nenhum deles, Rui, menciona qual foi a potência utilizada. Nos trabalhos de PUI, você Uhum. pode procurar, não tem a potência. Sim, 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 Tanto sim. é que nós, Que é eu tenho um que é um amigo, fator primordial, não é? Nós agora, depois desta conversa que nós tivemos, chegamos à conclusão que isso faz toda a diferença, não é? sim, faz toda a diferença, Rui. Porque você pode estar com o melhor equipamento, o Uhum. melhor inserto, se ele está numa potência inferior à potência ideal Claro. de trabalho, Não vai ele funcionar. não vai funcionar. Exatamente. E na minha modesta opinião, o que pode ter acontecido na maior parte dos resultados negativos Uhum. foi erro na escolha da potência. E outra coisa que o Van der Slaus, né, Uhum. falou é o direcionamento, a posição de vibração. Sim. Qual é a Se direção? você tem um molar, a caneta tem que estar posicionada no longo eixo do istmo. Uhum. Ou seja, a vibração tem que acontecer de vestibular para lingual. Sim. Se eu estou trabalhando no incisivo, a caneta tem que ficar posicionada nessa Exatamente. direção. Conforme eu vou caminhando em direção aos posteriores, Uhum. eu tenho que ir mudando um pouco a posição da caneta para que eu obtenha a vantagem da vibração, do direcionamento de Uhum. vibração. Né? Porque a vibração vai sempre para no sentido
da extensão da caneta para a frente e para trás, não é? Segue sempre essa direção. Exatamente. Ela é mais eficiente, ela é mais forte nesse sentido. Nesse sentido, né? que no outro. Uhum. E é nítido isso. Se você pegar um molar e colocar a caneta em posição mesiodistal e não vestíbulo lingual, você não limpa o istmo. Pois não vai funcionar, não é? É? Não vai funcionar nessa circunstância, não vai. Não vai. Faz sentido para você? Sim, faz sentido. E isso já foi, inclusive, publicado pelo Luke, né? Eu falei Vanderslaus porque o Marcos Só, que é um grande amigo, sim, sei. fez um ano lá. Exatamente, ele teve com ele, sim, é verdade. Vandersluis, né? Mas ele falou, não, é Vanderslaus. Não, é Vanderslaus. Eu também demorei anos a descobrir que não era Vandersluis. Eu disse Vandersluis durante anos até que descobri que não, que o nome dele não era assim que se pronunciava. Que, por sinal, é um cara super acessível. É verdade. Ele foi meu convidado no congresso online que ele fiz em 2015. Foi o primeiro mesmo que eu fiz. E foi uma pessoa fantástica. Muito acessível. Eu nem o conhecia pessoalmente. Portanto, foi uma pessoa mesmo que me ficou na memória do simpático que era e da pessoa acessível. Ótimo. E só para finalizar, que este é o último slide, é um estudo clínico que vai ser publicado ou já foi publicado este aqui? Já foi publicado no International. É um trabalho feito lá em Bauru, né? Na USP Bauru. É um trabalho do Ricardo Bernardes, de Brasília, que fez um pós-doc com o Rapassalo. Então, aqui, nós temos nesse grupo 1, foi utilizado uma sequência ProTaper retratamento. Sim. Então, o que nós podemos observar aí em vermelho é o remanescente de gutta-percha. Exatamente, ou seja, a gente consegue confirmar bem a diferença entre os vários grupos em que eles utilizaram limas Edstrom, uma Reciproc R50 e aquelas três que nós temos no meio são as Irrisonic. Então no grupo 1, por exemplo, ProTaper retratamento, no 2 foi utilizado após o ProTaper retratamento uma Irrisonic. Ok. No grupo 3, que seria certo, já entendi, ok. No grupo 4, R50 mais Irrisonic. No grupo 5, lima manual. E no grupo 6, lima manual mais Irrisonic. Então, é nítido, a gente pode observar que nos 3 grupos onde foi realizada a ativação ultrassônica, o remanescente de gutta-percha é menor. Sim. É claro que no grupo 4, onde a gente vê aqui quase nada de gutta remanescente, né, que é a sequência R50 Reciproc mais Irrisonic, foi a combinação mais eficaz. Mais eficaz, claro. Porém, tem algumas coisas interessantes aqui, não é, Rui? Se você observar o grupo 6, onde foi utilizada a lima manual mais Irrisonic, o remanescente de gutta é menor do que no grupo 1. Retratamento. Exatamente. Verdade. Não é? deixa o pessoal a pensar, não é? Então, vamos... Então, assim, talvez, em termos de limpeza mecânica, remoção de material obturador, né, num retratamento, a combinação aí de lima manual e ultrassom, depois, né, lógico que a mais eficaz foi Reciproc e ultrassom. Isso. Mas se tivesse que escolher entre usar uma lima manual e ativar ultrassonicamente ou só um instrumento de retratamento, né? Sim. Porque parece, esse trabalho, exatamente, que ela é uma sequência mais efetiva. Sem dúvida. Excelente. Bem, as imagens são muito claras e dão para ver realmente quais é que são as diferenças e são impressionantes. Esse trabalho é muito interessante porque ele tem também, a gente não colocou aí, até por uma questão de tempo, ele tem as microscopias eletrônicas de varredura. Ok. Né? E que acaba por dar uma outra dimensão, não é? Aí é uma outra dimensão que se consegue ter. Porque aí a gente está vendo as imagens de microtomografia, mas ainda tem a complementação. As outras, né? Claro. Fantástico. Terço cervical, médio e apical. Exatamente. Muito bom. Excelente. Alexandre, olha,
Eu estou rendido. Aliás, eu já estava rendido, mas estou rendido à história que tu nos trouxeste e de facto a esta aventura que tu nos contaste e que tiveste a amabilidade de partilhar connosco. Sem dúvida nenhuma, só te posso agradecer a tua disponibilidade de tempo, de estar aqui neste bate-papo durante quase 2 horas, estivemos a picar quase as 2 horas, portanto passou rápido. Normalmente eu aponto sempre para fazer 1 hora, 1 hora e pouco, mas a conversa fluiu de tal maneira que nós acabámos por chegar quase às 2 horas. Portanto, eu só tenho mesmo que te agradecer e basicamente esperar que este podcast possa também servir para que aqui em Portugal te conheçam um bocadinho melhor, conheçam a tua história, que é realmente super interessante. O teu percurso é muito atípico e fora do normal, e nesse sentido acho que é uma história de vida muito interessante. E ficamos todos, porque eu sei que este podcast vai abrir também o apetite a muita gente aqui em Portugal e na Europa, portanto ficamos ansiosamente à espera de ver a Health também aqui em Portugal. E certamente nos vamos encontrar em breve no Brasil ou em Portugal, quando esta situação do Covid passar finalmente, que já ninguém consegue aturar isto mais, e que volte tudo à normalidade para que nós nos possamos encontrar e possamos mais uma vez tomar uma cervejinha típica, tradicional de Ribeirão Preto, ou no Pinguim, Verdade. ou noutro local qualquer desses assim bem emblemáticos de Ribeirão, para conversarmos um bocadinho mais. Fui. Eu aqui quero agradecer. Eu já te admirava bastante desde a época que você fez aquele congresso online, que foi uma revolução na odontologia, né? Reunindo Foi professores de quem todo diria, mundo. quem diria que hoje que todo mundo está agora com esta história do Covid, todo mundo a fazer congressos online, etc. E no fundo acaba por ser um bocadinho uma repetição daquele conceito. Eu fico satisfeito ao ver que de facto o pessoal abraçou essa tecnologia e ainda bem, fico mesmo muito feliz que assim seja. Quando foi o seu primeiro congresso? O meu primeiro já foi em 2015, portanto já foi 2015. há 5 anos, numa época em que ainda a internet não é o que é hoje, não dava para fazer, digamos, estas transmissões ao vivo, nem no Instagram, nem no Facebook, nem nada. Portanto, eu acho que foi um pouquinho revolucionário e acho que mudou um pouquinho o paradigma de como a gente olha para os congressos, mas ainda bem, eu acho que isso acabou por permitir também, se calhar, para muita gente perceber que é possível, e hoje está a prova está aí, porque quase diariamente vemos ou uma live, ou uma no Instagram, ou um congresso no Zoom, ou isto ou aquilo, e é fantástico ver como estes tempos que são difíceis, mas acabaram por permitir que nos aproximássemos um bocadinho graças a estas novas tecnologias. Sim, tem muito material bom sendo feito, sendo É, divulgado, né? E muita gente aproveitando, que é o que a gente tem que fazer, eu acho que é tirar ótimo. desse momento o melhor que a gente puder. Exatamente. Mas você fala que eu sou empreendedor, mas a sua história também é uma história de empreendedorismo, que fazer um congresso online há Sim. 5 anos atrás, Foi assim né? uma coisa meio revolucionária, uma ideia um bocadinho fora do baralho, mas resultou, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Alexandre, Então, olha, assim, obrigado mais uma vez. Foi eu ótimo que ter passado agradeço, aqui Luiz. estas 2 horinhas e esperamos encontrar-nos em breve. É a única coisa que eu desejo, que isto passe rapidamente e que nós nos possamos ver ou no Brasil, ou em Portugal, ou no outro lado qualquer do mundo. Vai ser um prazer enorme. Já sabes que tens aqui em Portugal uma porta aberta e vai ser um prazer quando estiveres cá. Vamos ser teus cicerones. Quando eu digo vamos, porque já sei que o Sérgio também vai obviamente fazer parte do grupo, e vamos certamente ser aqui uns anfitriões para te mostrar bem a nossa cidade e o nosso país. Tá? Eu espero vocês aqui para o doutorado, que em breve vocês Sim. vão, né, vai É, estar tudo a gente certo. até já devia ter ido, a viagem ficou cancelada com esta história do Cancelado. coronavírus, então acabámos por ter que adiar, não temos ainda data para quando vamos voltar, mas certamente quando a situação estiver um pouquinho mais tranquila, vamos voltar, logicamente que sim. Mas eu certamente vou querer conhecer, como você sabe, eu ainda não fui, não conheço Portugal. Eu Quero sei, isso muito conhecer. E assim que as coisas estiverem normalizadas, vamos eu fazer vou acontecer, isso vai marcar acontecer. uma viagem. E tendo vocês aí como amigos e cicerones aí, a viagem tenho certeza que vai ser fantástica. Ah, vai, eu acho que sim, não vai falhar nada, não vai falhar nada. Alexandre, mais uma vez um grande obrigado e até Eu que qualquer dia, agradeço. tá? Um abraço. Grande abraço. Tchau, Obrigadão. Tchau, obrigado, tchau. obrigado. E chegamos ao fim do nosso podcast. Queria só agradecer a tua presença
nesta hora e meia, mais do que uma hora e meia, quase 1h45 de conversa. Foi uma conversa que eu acho que foi absolutamente espetacular, no sentido em que deu para conhecer um trajeto de vida completamente diferente e ter também aqui uma componente científica que, sem dúvida nenhuma, também enriqueceu muito este podcast. Eu acho que há muita gente que ficou aqui quase com uma verdadeira masterclass de ultrassons e de como fazer e de como atuar clinicamente em situações que são muitas vezes daquelas mais desafiantes que nós temos. Portanto, ficam aqui as minhas despedidas, até ao próximo podcast e encontramos-nos em breve. Até à próxima.